final a gente retoma. O próximo trabalho, então, é arquitetura híbrida, explorando a cognição 4E em ambientes mediados por tecnologia digital, da Ângela Carvalhães Ferrari e do Márcio Vieira de Souza. Ângela, está por aí? Oi, tu acabei de chegar. Bem-vinda, Ângela. Achei que não ia dar tempo. Tudo bom? Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui o meu trabalho com vocês. Vamos lá, todo mundo está vendo minha telinha, né? Estamos sim, perfeito. Então, tá bom. Então, para todos, boa tarde. Eu sou a Ângela, eu sou arquiteta, especialista em design de exposições e faço doutorado no EPPGC, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, na UFSC. E aí, todo o meu trabalho de mestrado e o de doutorado está indo nessa questão de fundir conhecimento, design de exposições, tecnologia, enfim. Então, eu vou apresentar para vocês o que está sendo assim, um estudo que eu estou fazendo, que é a base teórica para minha tese. Deixa eu ver como é que eu faço para passar para o próximo. Ok. Bom, vamos lá. A gente está vivendo numa sociedade em que a gente consegue, junto, armazenar, coletar e distribuir som, texto e imagem, tudo na mesma mídia, né? Por causa disso, existe, então, hoje, uma nova disciplina que surge, que é a chamada mídia do conhecimento. A mídia do conhecimento, ela entende que a tecnologia ela já está presente na nossa vida no dia a dia, né? E que ela gera, distribui, se alimenta de conhecimento, mas tudo isso com as pessoas trabalhando em conjunto com a tecnologia. Ou seja, se a gente for pegar o chat GPT, ele é assim, a maior exemplo de mídia do conhecimento que a gente já tem, né? Então, eu trouxe até para vocês uma imagem de como o chat GPT está me vendo, porque eu converso muito com ele, né? Para transformar conhecimento. Essa é a ideia da mídia do conhecimento. Se a gente vive neste tipo de sociedade, é claro que a nossa arquitetura ela vai exprimir, né, vai representar o que essa sociedade tem hoje de mais, o que representa a nossa sociedade. Então a gente tem uma arquitetura que ela está fundida com as novas mídias. É uma arquitetura de apelo estético, exibe narrativas relevantes, conecta pessoas, troca dados, e quando eu falo troca dados, é o usuário final que está interagindo com essa arquitetura e ele troca dados com ela. E, ao mesmo tempo, o designer que está na outra ponta, ele consegue capturar esses dados e tomar decisões nos seus projetos, né? Um exemplo que a gente tem muito comum dentro do que a gente faz e que eu vejo bastante nos projetos de neuroarquitetura é a utilização de sensores para identificar os mapas de calor de uma determinada loja, por exemplo. Né? Além disso tudo, assim, o que eu sempre digo é que essa arquitetura ela é uma ponte entre a experiência no espaço físico e o que acontece no ambiente digital, porque as informações elas estão lá no digital. Então você usa essa experiência do espaço físico e aí você busca o complemento da informação no ambiente digital. Essa é uma arquitetura que é muito vista em urbanismo para placemaking, cocriação, quando se trata de trabalhos coletivos, principalmente do espaço público, museus, escolas, centros de cultura e o marketing adora esse tipo de arquitetura. Quem vai estudar a relação da pessoa com essa arquitetura tecnológica é essa disciplina aqui, Human Building Interaction. Eu chamo de HBI, resolvi aportuguesar. A questão é que os arquitetos têm questionado que ele trata a arquitetura como se fosse um artefato da ciência da computação. E aí ele acaba ficando muito focado em aspecto técnico, a relação com interface, os artefatos tangíveis. Um exemplo que tem, um trabalho que surgiu na UFSC, que o rapaz fez pensando o seguinte: se eu chegar numa determinada insolação, a janela, as pessoas vão fechar a janela. Então eu vou criar um brise que se fecha sozinho na hora que chega nessa insolação.
E aí os arquitetos estão questionando, tá, e a experiência, né? Vocês estão usando isso tudo, mas a gente está dentro do ambiente. E o que que acontece com essa experiência? E aí a gente chega no problema que isso todo mundo de vocês já apresentou aqui desde os trabalhos de ontem, que é essa lacuna que a gente tem para conseguir casar as várias disciplinas. O HBI, ele é uma disciplina que surgiu dentro da interação humano-computador. Então é óbvio que ele vai ter esse viés mais técnico. Aí quando a gente fala da neuroarquitetura, a gente usa as tecnologias para mensurar, para conseguir pegar a parte quantitativa, perdão, da experiência e fazer projetos melhores, mais eficientes e voltados para o bem-estar. E quando a gente trabalha com a psicologia ambiental, a gente atribui os aspectos subjetivos. E aí, essa questão é que todo mundo trabalha, fala da mesma coisa ou busca a mesma coisa, mas a parte teórica, cada um está dizendo uma coisa diferente. É por isso que o objetivo dessa pesquisa, para eu poder avançar na minha tese, eu precisei propor como objetivo uma pesquisa que criasse um framework teórico que integrasse esses aspectos todos, e para isso eu fui buscar dentro das teorias do conhecimento a cognição 4E. E aí usei uma metodologia que foi uma revisão narrativa da literatura, usando como bases parte do material que eu tenho, que é o meu acervo pessoal dessa arquitetura toda tecnológica, e as bases teóricas, Merleau-Ponty, o Palasma, que vocês já conhecem, e outras bases da interação humano-computador, né? E fiz um apanhado, um comparativo de como que a cognição 4E ela vai ser percebida dentro das diferentes disciplinas. Então, o que que é a cognição 4E? Ela é um paradigma novo, que supera a visão tradicional, que tem uma dicotomia que é o seguinte: aqui você tem os símbolos, aqui você tem o cérebro, né? Ele entende que está tudo junto. O cérebro, o processo de cognição, ele envolve o cérebro e o corpo, o ambiente, o cérebro, o corpo e o meio, é o que ele está envolvido. Ele envolve principalmente as abordagens conexionistas de conhecimento, que, ou seja, o conhecimento está distribuído e aí cada um tem um pedacinho da informação e junto a gente constrói um conhecimento único, e a abordagem autopoética, que é muito próximo do que o Merleau-Ponty propõe, que é a questão do a gente aprende com o meio. Então, a cognição 4E, ela propõe o seguinte: que o conhecimento vai emergir dentro da dinâmica que tem entre o meio, as tecnologias e o ambiente. Então, quando a gente vai falar, ela é composta por 4 dimensões, tá, gente? Que eu pulei um pedacinho. A dimensão enativa é a cognição como ação, né? A interação, uma experiência vivida dentro do ambiente, né? Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente está dizendo que o ambiente, ele influencia na percepção, que é isso que a gente está super acostumado, todos os trabalhos aqui, vocês trataram disso. Quando a gente trata da dimensão enativa, dentro da ciência da computação, quando a gente fala, então, da dimensão enativa dentro da ciência da computação, a gente está falando na usabilidade dos artefatos digitais. E, normalmente, ele está relacionado a métricas de sensores de aproximação, de abertura e fechamento, enfim. Quando a gente coloca a cognição 4E nisso tudo, então a gente junta tudo. A gente entende que a pessoa está dentro do ambiente, né? E esse ambiente, o aprendizado dentro desse ambiente envolve o uso da tecnologia, a interação tanto com a tecnologia quanto com o ambiente em si. Aí, quando a gente fala da dimensão incorporada, é o que a arquitetura vai entender como o sensório motor, são os vínculos afetivos, o simbolismo, é toda aquela atmosfera ambiental que a gente tem, e o corpo é o que vai mediar a experiência.
A ciência da computação, ela entende que é a relação com um artefato físico e às vezes até com um artefato digital. Você, por exemplo, ter um botão na tela do computador, você tem um artefato digital que não é físico, mas você está interagindo com ele, né? Então, assim, você pode ter, de repente, numa tecnologia, algum elemento que simule um volante, por exemplo, né? Isso que é a dimensão incorporada dentro da ciência da computação. Dentro da cognição 4E, o processo cognitivo, ele vai não só influenciar a tua percepção corporal, mas também aquilo que você está manipulando, e junto com isso, a sua memória, os seus valores culturais, toda aquela parte que a gente sempre eu vejo vocês e eu também, né? A gente trata dentro muito mais da psicologia ambiental, da neuroarquitetura. A dimensão embutida, ela está relacionada dentro da psicologia, da arquitetura, da psicologia ambiental e da neuroarquitetura, ao espaço físico, ao cultural, que faz parte da experiência. Não é uma coisa deslocada da experiência. As emoções e os comportamentos, eles partem, né, dessa bagagem que a gente tem, das vivências. Dentro da ciência da computação, ele está relacionado principalmente à agência. A agência é você criar um significado para aquilo que você está vendo e a partir dali você tomar uma decisão. Lembra que eu falei do botão? Aquele desenho, ele precisa tá na memória coletiva para você poder entender que aquilo é um botãozinho, tipo aqui, eu tenho uma setinha, um triângulo que diz que eu tenho que passar o slide para o lado. Isso é agência, o meu cérebro entende que aquela setinha é alguma coisa que vai fazer eu passar o slide para o lado. Nisso, a gente vai dizer que a cognição embutida, ela vai depender, além da pessoa ter essas memórias dela, eu preciso criar dentro do ambiente o que eles chamam de andaimes, são ferramentas que fazem com que a pessoa siga aquela orientação. Então, uma ferramenta que eu posso dizer de andaime que é muito usado é um piso, por exemplo, que ele indica o caminho, né? Isso é um andaime que você tem dentro da arquitetura. A partir do momento que eu acendo uma luz, faço um negócio fluindo, umas setinhas dizendo siga aqui, né? A gente está incluindo a camada tecnológica nesse processo. E a dimensão estendida é a dimensão que vai envolver principalmente as tecnologias aqui dentro dessa arquitetura tecnológica. Dentro da relação pessoa-ambiente, a dimensão estendida é qualquer coisa que você coloque que vai fazer com que a pessoa ela entenda melhor aquilo que está sendo explicado. Então, você vai pegar uma exposição, por exemplo, que você tem um quadro e ali um texto dizendo, explicando que é o que tem ali dentro, né? A casa-cor, tem lá toda a descrição do que vai ser o ambiente. Isso é o que a gente vai chamar de dimensão estendida. Dentro das mídias digitais, a dimensão estendida é assim, a tecnologia é uma extensão do nosso corpo. Na cognição 4E, as tecnologias elas vão ser o complemento dessa arquitetura. Então eu posso ter uma experiência dentro de um ambiente instagramável, por exemplo. Ah, eu gostei muito desse daqui, eu vou seguir os caras lá no Instagram. Aí eu sigo no Instagram, eu comento, eu vejo as avaliações, etc. Isso seria uma dimensão estendida. Então, juntando tudo, esse framework, a gente tem a lente pessoa tradicional que a gente tem, a gente tem a lente arquitetura, a gente tem agora mais uma terceira lente, que seriam as tecnologias, e aí a gente vai ter uma experiência a partir da imersão, uma experiência em que você vai ter as qualidades ambientais influenciando nas suas tomadas de decisão, você tem as ações que você vai tomar dentro do ambiente e você tem os dispositivos digitais que vão amplificar essa relação toda. E como a gente fala de dispositivo digital, é impossível tratar cada elemento como uma coisa separada, está tudo integrado. Eu posso ter, por exemplo, uma parede que, quando eu chego perto dela, ela muda de posição, com uma tecnologia cinética, por exemplo. E vamos tirar, então, tudo isso da teoria e partir para a ação.
Se eu quero trabalhar as práticas corporais, sociais, fenomenológicas da pessoa, eu vou para os métodos qualitativos tradicionais, observação, entrevista, mapa. Se eu quero descobrir como é que é essa relação da pessoa com a arquitetura, como é que ela se relaciona com as mídias que estão envolvidas nelas, então a gente parte ai meu Deus, me fugiu, métodos da ciência da computação, né? Etnografia, mapeamentos, análises de redes sociais. Se a gente quer avaliar algo subjetivo, então a gente vai para sensor, biosensor, perdão, codificar o subjetivo é sensor, biosensor, dados quantitativos, enfim. Gente, eu tô brincando com todo mundo que eu fiz uma trilogia para poder chegar nesse dali. Saíram 3 artigos. Vocês estão vendo o segundo deles. Quem quiser mais informações, tem nesse QR Code. Dá para vocês irem lá para a página que tem os 2 primeiros artigos. O terceiro ainda está em processo. Eu agradeço muito. Espero que tenha sido claro, que foi bem corrido. Eu cheguei já apresentando. Obrigada, viu? Muito obrigado, Ângela. Incrível o teu trabalho, assim, ó. Parabéns pela tua construção. Obrigada. Tu trouxe um conjunto muito grande, assim, de informações, de conceitos agrupados e que se complementam para chegar nessa tua resolução final do framework, né? E isso é muito legal. E a forma como tu integrou também diversos conceitos com questões de tecnologia, né? E tudo isso, e como isso se reflete, né, nesse teu objeto de estudo também. Então, isso é muito bacana, essa tua construção, né, como tu comentou ali no final. E com certeza quero ler teus outros 2 artigos também, porque eu acho que com certeza eles Obrigada. complementam esse, né? Então é muito importante ter essa Sim. construção. A gente troca figurinha, porque eu fiquei fascinada pelos teus. Ah, obrigado, Angela. E eu tô vendo a janelinha do Ciro, gente. A do Ciro foi o que mais me ajudou pela dimensão incorporada. Olha aí. Então tá, Angela, muito obrigado, tá? A gente não tem Obrigada, nenhuma, gente. nenhuma pergunta aqui no chat, comentários apenas parabenizando. Então, parabéns.